Olá, você, boa noite. Olá, Geni Alves. Estamos de volta em mais um podcast Conexão. Seja você bem-vindo ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Com a gente, o pastor Évero Donato. Ele é pastor dos Adventistas do Sétimo Dia, que atende a duas regiões, região de Caruaru e região também de Petrolina. A área administrativa dele compreende de Gravatá até Dormentes. Um abraço aí para você de todas essas regiões. Bom, o tema de hoje do podcast vai ser Origem do Mal, pastor Évero. Isso aí, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento bíblico, né? E a gente está muito feliz por ver também que os amigos da Rádio Canaã estão participando ativamente conosco, estão mandando mensagens, estão pedindo estudos bíblicos para terem mais informação, mais embasamento bíblico, e tem sido realmente uma grande bênção. Hoje não vai ser diferente, pastor Enio. Pois é, o pessoal pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp 819-9856-0017, repetindo, 998560017. E aí manda uma frasezinha no WhatsApp escrevendo assim, né? Quero um estudo bíblico ou quero estudar a Bíblia, né? E a gente vai fazer esse estudo bíblico aqui, né? Que é o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus, chegar até essa pessoa, né? Ou então um representante vai até a sua casa para oferecer o estudo bíblico e dar algumas explicações, quem sabe, necessárias adicionais. Eu acho que vale a pena. Vale sim. Você fazer o pedido para a gente. Isso aí. Dê trabalho para a gente, vai valer a pena, gente. Valeu então. Olha, pastor Everon, vamos falar sobre a origem do mal hoje, porém antes precisamos fazer uma prece, uma oração. Vamos lá então? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos no estudo de hoje. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Quais são as consequências do mal para a humanidade e também para o universo? Muitos acusam Deus como originador do mal. Será isso uma verdade? O que vamos ver em mais um estudo de hoje e outras coisas mais tem a ver essa questão da origem do mal, como tudo se originou. Vamos à primeira questão hoje, então. Vamos lá, pastor Everon. Primeira questão é de quantos anjos é composto o exército de Deus? Bom, essa pergunta inicial aí, ela precisa ser explicada dentro de um contexto. O mal, ele existe, é uma realidade no nosso planeta, mas ele começa em um lugar inusitado, que nós jamais imaginaríamos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. E a gente sabe que os seres celestiais, os anjos celestiais, eles foram criados por Deus. De acordo com Apocalipse capítulo 5, verso 11, diz que o céu é composto por milhares de anjos. Quando Jesus voltar, ele virá com milhares e milhares, miríades e miríades de anjos. Este é o céu. Até aí é o que nós podemos discernir de maneira muito clara. Quando Deus criou os seres celestiais, Ele cria esses seres celestiais em grande número, e é isso que a gente vê aqui no texto bíblico. Mas e o mal? Quando é que o mal começa? Quando ele é originado? Pois é, esta é uma questão que precisa ser desvendada aqui agora, no nosso podcast. A questão é a seguinte: se o céu é povoado por milhares, milhares, milhares de anjos, isto quer dizer que uma parte desses anjos terminou se rebelando contra Deus. É aí que começa a origem do mal? Então, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia fala assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Então, por mais difícil que seja de entender, por mais incrível que isso possa parecer, a origem do mal, o mal começa no céu, um local que nós sempre temos o pensamento de que é perfeito, de que
tudo harmônico, equilibrado, mas foi lá que começou uma grande batalha no universo, entre Cristo e os seus anjos, e o dragão Satanás e os seus anjos. Vale ressaltar que houve um início de um grande conflito. Não foi um conflito assim armado, com armas químicas, biológicas, mas foi um conflito de sugestões, de ideias, de conceitos. É um conflito pelo poder, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que este ser que se rebela contra Deus, então há um conflito pelo poder, é um grande conflito que tem uma ordem espiritual, então tudo isso começa no céu. Então, o pecado é um mistério, né? O mal, o início do mal é um mistério, porque Deus criou tudo perfeito. Mas, em algum momento, o mal vem à tona. A semente do mal vem à tona. E ela encontra lugar no coração de um ser celestial. Certa vez um jovenzinho chegou para mim na porta da igreja e disse assim: Pastor Enio, me diz aí, Deus é o originador do mal? E aí, pastor Évero, passo essa pergunta aí para você. Deus não é o originador do mal, né? Ele criou tudo perfeito, mas de maneira misteriosa o mal surge e alguém dá oportunidade para que o mal surja. Eu vou esclarecer melhor aqui agora, já descrevendo que quando Deus criou os seres celestiais, os anjos, eles estavam íntegros, em perfeito equilíbrio. A Bíblia diz então que um desses anjos, um desses seres, ele se rebela contra Deus. Há um anjo no céu chamado Lúcifer, que quer dizer portador de luz, que de acordo com Ezequiel 23, Ezequiel 28, deixa eu confirmar aqui, Ezequiel 28, 14, 15 e 17, esse anjo sai dessa perfeição. O verso diz que ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. E o que é iniquidade? De acordo com a Bíblia, 1 João 3,4, iniquidade é a transgressão da lei. Então ele transgride a lei de Deus. Ele quis ser igual a Deus, criatura querendo ocupar o lugar do Criador. E ele provoca uma grande rebelião no céu. Por isso, Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu entre Miguel, que é o nome de guerra para Cristo, houve batalha entre Miguel e os seus anjos, e o dragão, que é um nome dado também para Satanás, agora já não é mais Lúcifer, expulso do céu, né? Quando ele se rebela e não há mais retorno, ele agora deixa de se chamar Lúcifer, que quer dizer portador de luz, passa a se chamar agora Satanás, que quer dizer adversário. Então, quem provocou a origem do mal foi Satanás. Interessante que a palavra de Deus, ela traz para Lúcifer sendo um ser assim muito especial lá, dentro da autoridade angelical, porque ele era o querubim ungido. É como se fosse assim uma pessoa, um ser criado assim de uma maneira bem especial em relação aos demais. Ezequiel diz que ele era querubim ungido, né? E agora acontece a rebelião em seu coração. Interessante, Deus criou o mal? Não. Deus criou um anjo perfeito chamado Lúcifer. Ele permite que a semente do mal se instale em seu coração, cresça e se espalhe. Então, não foi Deus quem criou o diabo. Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito. Quem criou o diabo? Ele mesmo. Ao permitir que essa semente ocupasse espaço em seu coração, cultivou essa semente e ela deu os frutos da maldade. É como você falou, né, pastor Évero? O mal é um grande mistério, o surgimento do mal. Então a gente vai continuar aprendendo por toda a eternidade a respeito desta questão da origem do mal. Muito bem. Uma outra questão que eu gostaria de perguntar agora para você, bom, tem a ver com que outros erros, que outros equívocos Satanás então cometeu
Que outros pecados? O profeta Isaías nos ajuda a entender isso, porque lá no capítulo 14, verso 12 até o 14, e o amigo que está nos acompanhando aqui da Rádio Canaã pode abrir a sua Bíblia também, pode acompanhar conosco, Isaías 14, 12 a 14, diz que este anjo, agora já transformado em Satanás, né? Lúcifer, deixando de ser Lúcifer para se tornar Satanás, diz a Bíblia que ele teve um pensamento completamente rebelde. Ele disse: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o pensamento do inimigo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E não é possível a criatura ser igual ao Criador. E queria usurpar o lugar de Cristo, de adoração que somente deve ser dado a Deus. Então a disputa foi a disputa pela adoração. A disputa foi por reconhecimento de quem merecia a adoração. Então ele queria ocupar o lugar que era o lugar de Deus. Por isso, esse foi o pensamento dele: subir e ocupar o lugar, o trono de Deus. Então, Satanás é o maior de todos os rebeldes. Sem dúvida nenhuma. Foi criado perfeito, era um filho perfeito, mas escolheu se rebelar. E qual é o resultado de uma rebeldia contra Deus? De acordo com Apocalipse, capítulo 12, de 7 a 9, eu vou frisar novamente aqui a batalha que houve no céu, mas eu vou ampliar o que eu disse. Apocalipse 12, de 7 a 9, diz que houve batalha no céu entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e com ele os seus anjos, e foi atirado para a terra. Então, qual foi o resultado dessa rebeldia? Ele foi expulso do céu. Como ele não pôde destruir a Deus, porque não tem poder para isso, ele veio para a terra. Para quê? Para tentar atingir a obra-prima da criação de Deus, os filhos de Deus, os seres humanos. Tá, então Deus não agiu assim de uma maneira cruel, autoritária contra Satanás. Não foi essa a intenção de Deus ao expulsá-lo de lá? Não, de forma nenhuma, até porque se Deus tivesse agido de forma arbitrária, ele teria eliminado Satanás e os seus anjos imediatamente. E não o fez por quê? Para que o próprio caráter do diabo e dos seus anjos pudesse ser revelado diante do universo. E as acusações falsas do diabo de que o governo de Deus não era possível de ser obedecido, de que Deus era tirano e perverso, elas ficaram esclarecidas, visíveis, perceptíveis diante de todo o universo, já que Deus não os eliminou imediatamente. Deus permitiu que ele pudesse revelar o seu caráter e o universo todo pôde ver isso, de forma que não há dúvida sobre o caráter amoroso de Deus e o caráter perverso de Satanás e dos seus anjos. Você está acompanhando aqui com a gente o podcast Conexão. Muito bom estar com você e você pode interagir com a gente, pedir o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus através do WhatsApp 81998560017, 998560017. Pastor Everton, vamos dar um break, um intervalo e a gente volta já já. Oi você, de volta no podcast Conexão, trazendo aqui temas muito relevantes da Palavra de Deus. Eu estou aqui com o pastor Everton apresentando o Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Se você se interessar, aliás, eu acho que você deveria se interessar. É verdade. Não é verdade? É verdade. Porque você vai aprender muito mais, tem mais informações. Vai ser bem-aventurado, né? Como Sim, a gente vai estudou. ser feliz quando você lê a Palavra de Deus, estuda a Palavra de Deus, é uma pessoa feliz. Estamos felizes, não é, pastor? Porque Deus é maravilhoso. Sem Ele dúvida. revela tudo para nós através da palavra dele. E os benefícios que a gente ganha são inúmeros. O principal deles é andar com Jesus. Do jeito de Jesus,
até o dia glorioso de Jesus e por toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos lá, faz contato com a gente. Tem aqui um WhatsApp liberado, 819-9856-0017. Faça isso e seja também feliz, como a gente é, estudando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. No bloco anterior, pastor Everon, você dá um gancho aí para a gente, dizendo que Satanás, ele é o provocador da origem do mal. É através desse anjo de luz que se tornou o diabo. Ele se rebelou contra Deus, agiu mal, fez uma espécie assim de intriga e criou uma rede de anjos. Uma rebelião, né? Uma rebelião, uma rede de anjos que o seguiu, a terça parte dos anjos, não é verdade? Exatamente. Seguiram Jesus, seguiram Satanás. Uhum. E aí ele foi expulso do céu, que não foi um ato arbitrário da parte de Deus. Deus agiu com amor e com justiça naquele momento. E aí Deus permitiu que Satanás viesse com os seus anjos aqui para a terra. E que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram, já que também, além dos anjos caídos, Adão e Eva foram enganados. Pois é, Deus fez uma advertência, né, para Adão e Eva, né? Quando ele foi expulso do céu, o Senhor chegou para Adão e Eva e disse: olha, vocês podem se alimentar de toda a árvore que há no jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, vocês não devem comer. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Essa advertência de Deus foi uma advertência para proteção. Porque Deus queria que Adão e Eva os obedecessem por amor, com a lei da liberdade. E ele sabia que o único ponto vulnerável em que o diabo poderia, de alguma forma, tentá-los, seria exatamente este, da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor advertiu para que eles fossem poupados. Isto é proteção, isto é amor, isto é cuidado. E Deus estava demonstrando isso pelos nossos primeiros pais. Porém, a Bíblia diz que eles acabaram falhando, né, na sua obediência. Eles acabaram usando o seu livre-arbítrio de maneira equivocada. Se aproximaram, a Eva se separou do esposo, estava sozinha, se aproximou da árvore da ciência do bem e do mal, e o inimigo, agora, ele tem poder para justamente se transfigurar, e o inimigo, então, agora, no corpo de uma serpente, ele, então, engana a Eva e, consequentemente, ela leva também o seu esposo a cair no mesmo engano, e o resultado é a desobediência e a entrada do pecado no mundo, né? Deixe-me entender um pouco melhor aqui, quem sabe você que está acompanhando tem a mesma dúvida que eu estou tendo agora. Bom, quer dizer que Deus fez advertências a Adão e Eva, colocando lá no meio do jardim uma árvore, chamada árvore da ciência do bem e do mal, e essa árvore não deveria nem se aproximar dela, nem tampouco comer do fruto dela. Bom, isto me leva a pensar, não sei se eu estou certo ou errado, de que Deus também fez várias advertências, ou colocou uma advertência maior para Lúcifer, para que ele não caísse em tentação e provocasse o surgimento do mal. Será que a gente poderia conjecturar nessa direção? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é um pai de amor, não há dúvidas de que ele tentou, por todos os meios, preservar os seus filhos, por todos os meios, guardá-los. No entanto, Lúcifer fez a escolha equivocada e acabou então deixando de ser Lúcifer, se transformando então no grande adversário de Deus. Mesma coisa Deus fez com a obra-prima da criação, seus filhos criados, Adão e Eva. Eu não tenho dúvidas de que Deus, em seu infinito amor, estava ali também tentando preservá-los. Tanto é que a advertência está
clara e registrada no texto bíblico, né? Deus faz isso hoje também conosco. Ele continua colocando advertências, ele continua tentando nos ajudar a ir pelo caminho correto. E a maior advertência de Deus para a raça humana é esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Este é o grande guia, é o grande mapa de advertência de Deus para nossas vidas. Se a gente andar por ele, nós vamos ser verdadeiramente prósperos, vamos viver uma vida de excelência na presença de Deus, né? A palavra de Deus é um mapa, como você acabou de dizer. Isso quer dizer que ele vai apresentando sinais. Esses sinais, eles mostram qual é o caminho que nós devemos seguir. E parece-me que a gente continua assim, com a mente ainda muito rebelde. Por que isso acontece nos dias de hoje? A gente já não deveria ter, assim, tomado decisões mais corretas, mais acertadas, já que nós temos a maior revelação de Deus, como diz o livro de Hebreus, no capítulo 1. É interessante que Jesus, ele profetizou sobre isso, né? Quando ele disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que nós estamos vendo hoje, Pastor Enio e amigos da Rádio Canaã FM, o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas elas estão frias e indiferentes. Então, a iniquidade se multiplica no coração e junto com a iniquidade vem a frieza. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, as pessoas estão se distanciando da palavra. E por se distanciarem da palavra, estão se distanciando de Deus. Existem alguns lugares que aboliram, por exemplo, a Bíblia das escolas. E elas não se tornaram melhores por isso, melhores escolas por isso. Pelo contrário, se tornaram piores por isso. Então, a gente não pode abolir a palavra da nossa vida, porque é a palavra que nos aproxima de Deus. E esse é o motivo pelo qual nós vemos tanta resistência, tanta rebeldia e a multiplicação da iniquidade, né? Por todas essas razões. Satanás tem várias estratégias para nos enganar. Então, como é que ele nos engana de acordo com a palavra de Deus? Bom, ele nos engana com a astúcia, né? Foi exatamente isso que ele utilizou com os nossos primeiros pais. Na época em que os nossos primeiros pais foram criados, a serpente, por exemplo, ela era um dos animais, não era um animal asqueroso, repugnante como é hoje. Não havia pecado, então tudo era belo, tudo era perfeito, e a serpente era um animal belo e perfeito, né? A serpente passa a rastejar após a entrada do pecado, mas não rastejava antes. E Satanás, ele usa de astúcia. Um animal começou a falar com Eva. Então, isso chamou a atenção. A astúcia de Satanás, para a gente entender melhor, é um disfarce. É um disfarce. É um disfarce. É um disfarce. Ele não se apresenta de fato como é. Não, porque isso levaria Adão e Eva a terem uma consciência maior da advertência de Deus e poderiam ter evitado apenas porque eles de fato estariam vendo quem era o autor daquela tentação. Mas ele se camufla, ele se disfarça, é a arte de ser astucioso. E a arte da astúcia, do engano, são especialidades do inimigo. Então, ao fazer isso, ao se disfarçar, né, ao se disfarçar em uma serpente, né, utilizando ali a serpente, ele faz com que a atenção de Eva seja atraída para ele. Os animais não falavam, e quando a serpente fala, isso é altamente chamativo. A partir daí, então, ele enreda a Eva e, consequentemente, a Adão no pecado. Porque a próxima é, olha, se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai ser semelhante a Deus. Então, ele despertou no coração dela o desejo de ser igual a Deus. Porque Deus mesmo disse, né, que ninguém jamais seria igual a ele. Deus falou isso. Não há outro Deus diante dele. Então, veja só, a ideia de Satanás sempre é a mesma,
menosprezar Deus, diminuir Deus ou apagar o nome de Deus, apagar, por exemplo, o nome de Jesus. Quantas ações o diabo tem desenvolvido através de pessoas para que o nome de Jesus seja tirado, né? Sempre colocar algo no lugar de Deus, algo ou alguém no lugar de Deus. Essa é uma das estratégias Então dele. isso é idolatria. Isso é idolatria, não tenha dúvida. Isso é idolatria. Então Satanás, ele tenta com esse subterfúgio e ele alcança êxito no coração de Eva e logo em seguida do esposo Adão, né? Então ele tem este alcance ao usar de artimanha, astúcia, engano, né? Que são as armas do dragão. Pois é, mas há sempre uma saída. Os seres humanos erraram, pecaram, mas sempre há uma saída que vai ser tema para o próximo podcast Conexão. Exatamente. Mas por este podcast a gente pode dizer uma coisa. Parece que o inimigo triunfou até aí, né? Parece que ele triunfou. Mas qual é o remédio para o mal, para resolver o mal? A gente vai ver isso no próximo estudo. No entanto, a Bíblia diz que é possível vencer a Satanás. Adão e Eva caíram porque eles se distanciaram um do outro e se distanciaram de Deus. Mas é possível vencer. De que maneira é possível vencer? Efésios 6, 10 em diante diz que nós podemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Então, Deus tem uma armadura disponível para mim e para você. Que armadura é essa? De acordo com Efésios, essa armadura é o capacete da salvação, é o escudo da fé, são os calçados da pregação do Evangelho, a couraça da justiça, a espada que é a palavra de Deus e o cinto que é a verdade. Se nós utilizarmos esta armadura de Deus, nós poderemos vencer aos ataques poderosos do inimigo. O inimigo é poderoso, mas Deus é todo poderoso. E se estivermos com Deus, seremos mais do que vencedores. E ele já é um perdedor definitivamente. Sem dúvida nenhuma. E sabe, o desejo de Deus hoje é que nós entendamos que a origem do mal não foi provocada por Deus. Algumas pessoas dizem quando acontece uma tragédia, Sim. Deus quis assim, essa é a vontade de Deus. Ora, Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus nos criou para sermos felizes e perfeitos. O pecado entra como um intruso no plano original de Deus. Parece que o inimigo triunfou quando levou os nossos primeiros pais à queda e, consequentemente, toda a raça humana. Mas o que nós precisamos entender aqui é que o inimigo parece ter triunfado, mas não triunfou. Há um vencedor em toda essa história e esse vencedor é Cristo Jesus. A Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores. Por isso, precisamos usar a armadura que Deus preparou para que nós enfrentemos a todos os ataques e dardos inflamados do inimigo. Na verdade, são meios da graça, meios da salvação. Vamos estudar esse assunto no podcast que vai acontecer ainda esta semana. Muito bem. Qual é o apelo que você faz agora ao pessoal que está acompanhando a gente? O apelo que a palavra de Deus nos faz hoje é que nós devemos, de todo o nosso coração, entender que em Cristo Jesus existe saída para os nossos problemas. É possível que a gente esteja falando para várias pessoas que estão sofrendo e que muitas vezes não entendem a razão do seu sofrimento, mas há um remédio para o mal. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o homem estava perdido, mas tem um resgatador, tem um salva-vidas, tem alguém que sabe o caminho para a salvação, o caminho para a libertação, o caminho para vencer o sofrimento. E essa pessoa é Jesus Cristo. Se o inimigo se o diabo é o grande inimigo deste, vamos dizer assim,
deste grande conflito, nós temos um herói nele. E esse herói é Jesus Cristo. No livro do Apocalipse diz, no capítulo 5 e também no capítulo 6, diz que Jesus Cristo, no capítulo 5, ele é apresentado montado em um cavalo branco. E diz que ele saiu vencendo e para vencer. Jesus é o vencedor desse grande conflito. E querido, por mais que você esteja sofrendo, entenda, Jesus continua sendo o vitorioso. E se nós entregarmos a nossa causa nas mãos de Deus, apesar do sofrimento, Ele vai nos dar a vitória, porque o sofrimento tem prazo de validade para acabar. Nós vamos estudar sobre esse prazo de validade. Quando é que o sofrimento vai acabar? Por enquanto, precisamos dizer que por maior que seja o sofrimento na história da humanidade, na história da vida de quem está aqui hoje conosco participando desse programa, por maior que seja o sofrimento, tem prazo de validade. O sofrimento vai acabar, porque essa história tem um final feliz e tem um vencedor, e ele é Jesus Cristo. Entregue tudo nas mãos de Jesus e seja também um vencedor. Ok, você pode se aprofundar cada vez mais pedindo o guia de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. 81998560017 é o nosso WhatsApp. Mande um recadinho para a gente solicitando esse guia de estudos. Repetindo, 998560017. Obrigado, pastor Everon Donato. A gente volta na sexta-feira trazendo para você mais um tema super interessante. Um grande abraço. Vamos orar então agora? Querido Deus e Pai, obrigado por tuas bênçãos e pelo estudo que tivemos hoje. Obrigado porque, apesar do sofrimento e do mal nesse mundo, temos a solução em Cristo Jesus e o mal tem um prazo de validade para acabar. Obrigado porque a tua vitória também é a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Então, segue o Conexão com Geni Alves. Um abraço e até novo encontro.